No Alvo com Heron Falco. Alô, alô, boa noite, sejam bem-vindos à entrevista com Tomás Eck-Schmidt. E a gente está aqui hoje com o Tomás Eck-Schmidt, ativista pelo capitalismo consciente, escritor, engenheiro, palestrante, autor do livro Jornada do Capitalismo Consciente, do propósito ao lucro através da implementação dos fundamentos do capitalismo consciente. E como ele está já explicando aí, ele é ativista, então ele participa de organizações que estão espalhadas aí pelo mundo, está sempre dando palestras, não é isso? Sempre fazendo o que pode para espalhar a mensagem do capitalismo consciente, que a gente vai conhecer um pouco melhor hoje. E é isso, seja bem-vindo aqui para o programa e queria dizer que fico muito feliz que tem gente como você e que tem um brasileiro como você tão engajado, tão bem preparado para esse tema, né? E eu realmente, pessoalmente, acredito que esse é o caminho para o futuro mesmo, que, como eu estava falando nos stories antes, até hoje a gente teve várias tentativas, né, de substituições do capitalismo, e não só nenhuma bem-sucedida, como nenhuma que não foi sangrenta, que não foi gravemente mal sucedida, né? Então eu acredito que vamos dizer, uma reforma do capitalismo ou uma humanização do capitalismo é uma ideia muito, muito interessante mesmo. Cara, você falou bem, é a humanização, né? Botar o ser humano, o indivíduo, de novo no centro. A gente desviou muito, né? Escapou. A essência do capitalismo, do empreendedorismo é isso, é você criar alguma coisa melhor. E com o tempo começou a dar muita pressão financeira e aí você começa a desviar, pressão do ego, né? O ego é o grande... Claro. que faz você desviar aí, a grande força de desvio. Um assunto que eu acho que é muito interessante é a parte psicológica do CNPJ, sabe? Porque acho que isso é muito ignorado. A gente sempre fala, não, os capitalistas são muito egocêntricos. Mas eu que trabalhei muitos anos e ainda continuo trabalhando como consultor financeiro, eu trabalhei com gestão de patrimônios. Eu vi assim, quando você fala diretamente com os capitalistas, com os donos das grandes empresas, com o topo, eles são tão humanistas, tão conscientes quanto qualquer pessoa, sabe, quanto qualquer músico universitário de esquerda, né, que vai fazer passeata contra o capitalismo e coisas do tipo. O que acontece é que existe como o Richard Dawkins coloca, existe a questão do meme, né, a questão do organismo ideológico, como uma ideia vira um organismo, né? Então, toda empresa participa desse conceito, né? Que a empresa, como qualquer organismo, para sobreviver, precisa ser sem escrúpulos, né? Até porque ela está inserida numa selva com várias outras empresas que também estão sendo sem escrúpulos. Então, para ela conseguir sobreviver, ela tem que lutar contra as outras e assim por diante. Então, eu vejo, pelo menos na minha opinião, tendo acesso a esses donos de empresas, e o que seria chamado dos capitalistas em si, né, os seres humanos capitalistas, eu vejo que é muito mais a empresa que é egocêntrica e egoísta, etc., do que os participantes, os diretores das empresas. A gente percebe, né, que eu sempre gosto de falar da coisa do empreendedor, né? Todo mundo que começa um negócio, ele começa o negócio com uma ideia de melhorar alguma coisa. Eu nunca vi alguém falar, pô, vou fazer uma coisa pior, vou piorar alguma coisa aí, porque você não consegue nem se estabelecer. Então, o cara, quando começa com aquela intenção de vou empreender, vou melhorar minha vida, a família. Então, sempre tem essa dimensão do jogo infinito, né? De fazer melhor. Melhor, sempre um dia melhor que o outro, você consegue evoluir constantemente. Maior é fácil. Você tem um número aqui, você passou, já está maior, né? Então, é um jogo quase que finito. E quando você perde, quando você sai desse jogo infinito do melhor e cai no jogo finito, eu quero ser maior que o outro, eu quero ser o primeiro. Aí ferrou. Aí você põe um número desses, é bem difícil. Você perde a humanização, né? Você transforma num foco numérico, num número. Você quer chegar num número. Então, um jogo de soma zero, né? Isso, cara. Uma questão que sempre tem perdedores, sempre tem ganhadores, e ou você é um, ou você é outro. Então você tem que escolher o lado certo da cerca, né? Exatamente.
E o que mais... quando a gente fala de capitalismo consciente, na verdade, a gente fala de como é que a gente muda a percepção, como é que a gente volta para aquela essência do negócio, né? Quando o cara empreende, fala, o que é aquela motivação? Como é que você traduz aquela motivação numa expressão para o outro entender? Porque eu não entendo a sua emoção se você não botar ela em palavra. Coisa de melhorar alguma coisa, não é uma coisa fácil, não é um exercício fácil, né? Quando eu estava te falando no início, né, quando eu fui para Israel, você vê, é um país com um mercado muito pequeno. Então, quem empreende lá, empreende para mudar o mundo. Ninguém empreende para mudar a vizinhança. O cara empreende para mudar o mundo. Você pode ver, tudo que sai de lá, cara, é impacto global, não tem impacto Não, até local. tem uma coisa que muita gente não sabe, é que literalmente não tem impacto local. Lá é um país extremamente atrasado, né? A economia local, né? Para quem mora lá mesmo, porque todo mundo que está empreendendo, tem um monte de startup, né? A nova Silicon Valley e tudo mais, só que todo mundo está pensando realmente em exportar para o mundo, estão olhando para economias mundiais. Então o Brasil é bem mais avançado, todo mundo pensa, pô, eu vou para Israel e vai ser a próxima Tóquio, né? Tel Aviv deve ser maravilhoso, só que tem nada a ver, tudo lá bem mais ou menos, né? Rústico. Bem rústico. Até, tipo, para resolver coisas do governo lá, eles pedem, só pode ser por fax. Aí, tipo, a gente aqui no Brasil, tem a galera que tá nascendo, assim, algumas pessoas que estão assistindo hoje não tem a mínima ideia do que é fax, né? Nunca ouviu falar. Não faz parte do vocabulário, né? Mas é interessante porque eu só descobri isso quando eu comecei a empreender. Eu voltei para o Brasil, trabalhei fora nos Estados Unidos, viajei aí 20 países, fiz projeto em um monte de lugar. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a empreender. E nessa coisa de empreender, você tenta fazer alguma coisa melhor, né? Porque, de novo, você não estabelece. Então, você cria uma coisa nova. E a gente foi procurar um cliente nos Estados Unidos. A gente tinha um contrato de exclusividade no Brasil, falava, vamos operar nos Estados Unidos. E a gente procurou exatamente Whole Foods. E a primeira coisa que eu descobri, o artigo do John Mackey, que é o fundador, o CEO, era falando de capitalismo consciente. Eu falei, cara, que negócio é esse? E aí eu fui lendo, eu falei, cara, a gente faz isso, a gente vive assim, a gente pratica isso, só que não tinha nome, né? Não era uma coisa que a gente sabia o que a gente estava fazendo. A gente estava fazendo de coração, cara. A gente não tinha um propósito, a gente tinha uma crença, a gente acreditava que o resultado dependia passar por todo mundo, né? Porque a gente trabalhava com rastreamento de alimentos. Então, se você não conecta toda a cadeia produtiva, você acaba perdendo informação, perdendo valor, perdendo produto no meio do caminho. E foi muito bacana esse despertar, né? Você perceber e falar, cara, isso é uma filosofia, isso tem uma metodologia. Isso não é uma coisa empírica, né? Que depois você se perde. Quanto mais você entende dessa filosofia, mais fácil de você ficar ali no caminho certo. Com certeza. E assim, eu gosto muito de defender, porque assim, acho que ninguém defende o lado do empreendedor, do dono da empresa, do empresário, etc. Porque assim, é muito fácil você falar mal, né? O cara lá tá lá. Ainda mais porque os que são visíveis são os caras que make it, né? Os caras que conseguiram criar uma fórmula de sucesso, etc. Porque senão os caras que não conseguiram não tá no jornal, né? Você não vai botar os milhares de fracassados no jornal, as pessoas que perderam as botas, né? Perderam a mãe e tudo para conseguir fazer a empresa e não deu certo. Então, assim, é muito fácil você olhar de fora, vamos dizer, da base da pirâmide, e olhar para o topo da pirâmide e criticar, né? Só que, assim, o processo, para quem conhece esse caminho, né, do empreendedorismo e do sucesso, etc., é muito longo e árduo, né? Então a pessoa realmente arrisca muita coisa, ela toma responsabilidade por muita coisa, né? Ela corre riscos que outras pessoas não estão correndo, né? Sobretudo no Brasil, que é uma economia, vamos dizer, centralista, semi-totalitária, né? Em termos de tributação e coisas do tipo. Então o empresário, o empreendedor tem que pular por cima de muitos obstáculos que talvez o empregado, que é muitas vezes beneficiado, né? Por esse regime, não enxerga e não tem a mínima ideia, sabe? Então ele só olha ele olha para o carro melhor dele, etc., e julga, e esse processo é muito mais fácil de fazer
do que entender a jornada completa. Então, a pessoa, para subir numa posição de ter 3 mil funcionários, ele tem que ter feito muitos sacrifícios. Ele tem que ter entrado no dia a dia de muita gente, ele tem que ter aguentado, tolerado diversos tipos de pessoa. E tem cada parte assim que vai lapidando o caráter, né? Que quando você chega lá, você sabe. Tanto que o problema maior, na verdade, é a sucessão, e não assim, as pessoas que estão. As pessoas que caminhar, que fizeram essa jornada do começo ao fim, normalmente são pessoas que entendem, né? Eu costumo até dizer, a pessoa que escalou a montanha sempre olha para baixo com compaixão com aqueles que estão lá embaixo. Mas a pessoa que nasceu no topo da montanha não necessariamente. Ele não tem a mesma percepção. E aí você falou uma coisa importante, né? Sucessão. Tem muita... meu pai sempre falava, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Se você não fez a força para subir, aí você não dá o valor para a subida. Por isso que automático. Para mim, um dos maiores, que a gente pode até entrar nesse assunto um pouco, que acho que você deve ter muito a contribuir sobre isso, para mim é o assunto da nossa geração, que é a sucessão. Como você... Por que Marco Aurélio, que é uma das melhores pessoas do mundo, imperador de Roma, por que o filho dele foi Cômodos, né, uma das piores pessoas do mundo? Por que ele não se preocupou com isso? E se ele se preocupou, por que ele não foi bem sucedido em passar isso para frente? Entendeu? Porque o capitalismo consciente acho que inclui muito isso, né? Porque tem um problema, no momento que uma Apple da vida vira a Apple e o Steve Jobs não consegue fazer uma sucessão consciente, humanista, a tendência clara do capitalismo é a coisa virar um meme. Ou seja, a empresa, o Apple, o centro de lucro, a máquina de lucro, domina totalmente. E despede qualquer CEO que não está fazendo o lucro gerar. Então a questão da sucessão, para mim, eu acho que é pertinente nessa fórmula, né, nesse sistema. E é muito legal isso que você colocou, porque eu trabalhei numa empresa que não existe mais, né? Então, dentro da minha história corporativa, antes de viajar para os Estados Unidos, eu trabalhei na Kodak. Tem gente que não sabe nem o que significa isso, né? Mas o mundo inteiro era mapeado com Kodak Moment. Tinha um espaço aqui, ó. Kodak Moment era o melhor lugar para tirar foto. Você podia para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, mas é ali. Então os caras tinham isso e os caras se perderam exatamente por isso. Eles criaram uma tecnologia muito boa, que era câmera digital, mas eles esconderam, falando, não vamos fazer isso, vamos né, continuar aqui tirando leite. Não, o nosso leite é o cash cow, né, que eles falam, né? É o que dá dinheiro, esconde isso, porque isso vai destruir o que dá dinheiro pra gente. E a Amazon falou, cara, vou vender livro do concorrente, do sebo, vou vender livro digital. E ou você destrói o seu negócio para reconstruir, para transformar, ou alguém vai fazer isso para você, né? Então, essa coisa da sucessão, não da só sucessão da liderança, mas da sucessão do próprio negócio. Né? Como é que você se reinventa constantemente? Porque está mudando. A pandemia foi uma reinvenção. Quem não se reinventou ficou para trás. Que as duas coisas, na verdade, são ligadas, né? Porque a sucessão é um problema universal, né? Independente se seja empresa, seja de governo, né? Seja até de ideais familiares, qualquer coisa que você pode imaginar. Se você não tiver um sistema de treinamento daquela próxima geração, aquelas coisas que você lutou para construir vão simplesmente se diluir com o tempo, né? O que você falou da Kodak é um ótimo exemplo. O Kodak era do pai da Linda McCartney, né? Era esse que era da... Não. A Kodak foi fundada por Eastman Kodak, pai da Linda. Então, pai da Linda McCartney, da esposa do Paul McCartney. Então, isso é porque depois que o George Eastman morreu, aí a coisa virou controlado por board, né? E aí degringolou, como sempre, né? Como sempre acontece. Então é isso que eu falo assim para meus clientes que têm empresas e tudo mais. Todo mundo, é claro, porque muita gente ganha com isso. Então, assim, você vai perguntar para advogados, qualquer coisa assim, eles vão te aconselhar a se profissionalizar o máximo possível, porque em termos de naturalidade,
É verdade que uma empresa mais profissional gera mais recursos para a empresa, etc. Só que isso, no momento que chega uma profissionalização X, ou seja, que tira o humanismo, tira a barriga do balcão totalmente, vamos dizer, do dono, aí vira um robô. Aí vira uma questão do Matrix, robôs versus humanos, entendeu? Tipo, a empresa vira uma coisa automática que não tem humanismo nenhum e não consegue absorver, não consegue digerir ideias novas, não consegue digerir coisas que não foram pré-programadas, né, naquela incepção da empresa, né? Então acontece como aconteceu na Kodak, que não entraram no novo mundo, acontece como é que aconteceu com as gravadoras de música, né? Com qualquer empresa bom, isso na verdade vale para qualquer empresa, ainda mais na era da informação, que a tecnologia está sempre vindo. Então, quais são as empresas que estão crescendo de verdade? Uma Amazon, que o Bezos ainda tá lá, tá careca, mas jovem, né? Tá relativamente jovem. E então ele tá lá para ver. Pô, Whole Foods é outro que tá fazendo muito bem. Então, pô, tá lá para se reinventar, sempre, pô, botando o humanismo dele lá, injetando dentro do board, certificando que o board não tá virando robótico, né? É interessante isso que você falou, porque o Steve Jobs saiu, né? Morreu, mas ele criou uma sucessão que está conseguindo segurar a Apple. O Bezos continua lá. Os dois da Google, que são as 3 empresas que valem mais de $1 trilhão, eles são humildes o suficiente, falam, cara, a gente não é líder de empresa. Vamos botar um outro cara aqui e vamos ficar de olho, né? Então eles criaram uma empresa paralela, botaram, falou, você lidera aqui, você cuida daqui, põe CEO nas coisas. Por quê? Você falou, é o olho do dono que engorda o boi. É a barriga no balcão que faz a diferença. Quando o cara não está lá, quando a turma que vem não tem essa mentalidade, aí você estraga o negócio. Aí o negócio atingiu picos, dali para frente só cair. Agora, uma outra coisa que é fantástica nessas 3 organizações, que elas não são um produto ou um serviço, elas são um ecossistema. Então, quando você olha o que é a Amazon, o que é a Apple, o que é o Google, é um ecossistema de ideias, de soluções, de propostas, de ofertas, de parceiros, de associados. Então, é muito legal que... isso na verdade, isso é um aprendizado, né? Isso, se você não olhar o seu negócio como ecossistema, você depende do seu fornecedor, do seu cliente, do seu funcionário, uma hora vai quebrar o seu negócio. Não tem a menor dúvida. Desde o menor. Tem um restaurante aqui perto de casa que o cara, quase quebrou. Só que a gente está num bairro residencial, ele está lá, sei lá, uma licença de 50 anos. Então, antes de mudar a legislação de ocupação do solo, eles já estavam lá. Então, eles têm um direito adquirido. Quando diminuiu, não podia mais abrir o restaurante, eu estava lá conversando com ele e ele falou, não, vou mandar uma carta para todo mundo aqui do bairro com um menu de 30% de desconto. Se cada um comprar uma vez por mês, eu mantenho o restaurante funcionando. E quando abrir, a gente convida todo mundo que comprou para comer uma refeição de graça, para celebrar. O cara tá firme e forte, cara. Porque ele sabe, se você se junta com o seu ecossistema, você tem força. Se você vai lutar sozinho, cara, não vai funcionar. Aí o que eu penso é que a tendência de um indivíduo saudável, empreendedor, que traçou esse caminho, é de pensar assim, essa tendência. A tendência de uma empresa que se profissionalizou demais e não tem mais esses donos, né, esses seres humanos que traçaram esse caminho, a tendência é o contrário, é de não tá nem aí. Por quê? Porque tem o problema do accountability, né? Que a gente, quando fala de capitalismo consciente, tem que falar de accountability, porque o grande problema que as pessoas, os ambientalistas, os socialistas, etc., chamam a atenção do capitalismo é do accountability pelas próximas gerações, por exemplo, accountability pelo bem-estar de pessoas que não estão diretamente associadas à empresa, né, que talvez estão sendo prejudicadas, afetadas. Então, eu acho que by the way, assim, um parênteses, eu sou medio-ativista também pelo monarquia constitucional parlamentarismo. Eu sou bastante
a favor desse sistema, justo porque você tem uma barriga no balcão, você tem uma família real que serve como a única pessoa que tem accountability pelo Estado de verdade, enquanto igual uma empresa que tem um board que se não está indo bem, você pode simplesmente mandar embora o CEO, depois tem outros. Os próprios stakeholders, os shareholders da empresa mudam, né, de tempos em tempos, então, porque é uma empresa pública, ou seja, quanto mais profissional, mais pública e mais fácil de trocar as ações de mão, né? Então, o que acontece é que você tem a situação do Kodak, né? Por exemplo, Johnson Johnson, como a família Johnson se mantém ainda bastante presente, mesmo que não na liderança da empresa, né? Eles são extremamente, como é que se diz? Profissionais. Mas a empresa é totalmente profissional, então eles assim, eles não têm... Só que eles se mantêm mais ou menos como... primeiro é o nome da empresa, né? Johnson Johnson, então a família Johnson tá lá. Isso mantém um pouquinho de accountability. Então eles mantêm um certo poder de veto por causa disso. E isso gera uma empresa maior, né? De mais longo prazo. E você vê, que eu adoro estudar isso, empresas centenárias, né? Por que elas se mantiveram? E quase todas é a mesma situação. Ou tem uma galera com nome na empresa, tem uma constituição familiar que protege a sucessão de XYZ maneira, mas tem a questão do accountability, que é o que acontece num governo monarquia constitucional parlamentarista, que você tem uma família, tipo, você tem a dona Elizabeth II ali que tá até assistindo aqui. Deve estar ali, ó. Então, mas o que é legal sim, disso que você está falando é o compromisso de longo prazo. Quando você rompe esse compromisso de longo prazo, que é governo tem um compromisso de 4 anos. Se não der certo, se der certo, ele tem mais 4. Se não der certo, o cara vai embora. Então, cara, é muito curto prazo. E a vida não é 4 anos. A vida é 80 hoje, 90. Então, se a gente não começar a olhar esse longo prazo como parte da nossa decisão, e aí uma coisa que força muito curto prazo é investidor. Dependendo do investidor que você busca, você vai ter uma resposta diferente, né? Claro. Tem investidor que compra a sua empresa para ficar sempre sócio. Eu não quero me desfazer, porque eu gosto do que você faz e eu quero fazer junto. Agora, tem gente que quer entrar, agora, trabalha para burro porque a gente vai multiplicar isso por 5, por 10, por 15 e eu quero sair. Aí você ferrou, né? Porque aí o que vale é o número, não é a barriga no balcão. É empurrar o balcão para frente. E claro, existe um viés também gigantesco, né? Eu que trabalho no mercado financeiro, eu sei que existe um viés gigantesco para fazer as pessoas apostarem cada vez mais curto prazo. Por quê? Porque quanto mais curto prazo você aposta, mais risco você corre. Entendeu? Então, o que acontece? Os grandes bancos, a XP, os grandes corretores e etc., ganham mais, porque está tradando mais volumes e mais frequências. Mais frequências. Então, o que acontece? As pessoas como Warren Buffett, que já sabem fazer isso há muito tempo, elas deixam lá o dinheiro parado na Coca-Cola, entendeu? Coisas que nunca vão morrer, e ficam ganhando do mercado. As únicas que ganham do mercado. Enquanto isso, os hedge funds, 80% dos hedge funds dos Estados Unidos perdem no mercado, ou seja, perde do S&P 500. É isso. Ou seja, se deixasse seu dinheiro parado durante 30 anos, seria melhor do que você comprar na XP com seu corretor, etc. Com todo respeito à XP, eu espero que vocês não me mandem matar. Mas é interessante porque mesmo o curto prazo, se todo mundo só pensasse de longo prazo, você não tem liquidez. Você não tem liquidez, não tem valor. Então, o curto prazo dá liquidez para o mercado. Então, a questão é o equilíbrio. Quanto de longo prazo e quanto de curto prazo você tem que ter no jogo. Não adianta ter 90% de curto prazo e 10% de longo. Tanto que nos Estados Unidos tem uma discussão lá no Silicon Valley de fazer o Long Term Stock Exchange, uma bolsa de valores de longo prazo. Então, as suas ações que você compra, elas só valem a quantidade de votos depois de um certo período que você detém elas. Interessante. Você diminui um monte de impacto de ativista, do cara que quer fazer takeover. Então, e dá accountability. Exatamente, porque você entra comprometido. Né? Aquela
o café da manhã é o porco que entra com comprometido ou a galinha que põe o ovo que fala, tá aí a minha parte. Eu fiz, tô fora, né? Que é a genialidade de um House of Lords, por exemplo, que você tem, enquanto você tem um sistema parlamentar que é totalmente democrático, né, que representa todas as camadas da pirâmide, você tem algum que tem uma accountability a longo prazo, que tem algum poder de veto. Isso é importantíssimo. Tanto que, pô, em 2014, por exemplo, quando o parlamento espanhol não conseguia fazer decisão e tal, não lembro exatamente o que eles estavam decidindo, o rei dá uma canetada e dissolve o parlamento. Entendeu? Que é alguém que está lá, a família dele está lá, o accountability é baseado no fato de que é o nome dele, a cabeça dele, ou seja, já que ele tem luxo, já que ele está sendo sustentado pelo Estado, etc., a qualquer momento o povo pode dar a louca e matar, como já fez milhares de outros reis. Então, a accountability dele não é que nem o CEO, que vai ser mandado embora com um benefit package. Né, que sai do metrô, né? Claro, exatamente. E o presidente também, porra. O que a gente paga hoje em dia, presidente do Brasil, para continuar fazendo palestra, entendeu? Depois de ter estragado o país, é uma loucura, entendeu? Só que rei não tem essa. Se for embora, vai ser embora no pior das condições. Como aconteceu, né, com Vittorio Emanuele na Itália, né? Apoiou o Mussolini, e depois o resto da eternidade, o nome dele tá sujo, entendeu? Os netos, os bisnetos. Então, bom, desculpa adicionar o assunto da monarquia para nossa conversa aqui. Não, mas é interessante, porque é interessante trazer isso. Eu sempre falo o seguinte, a gente é consciente do que a gente sabe e a gente atua de forma consciente. Quando a gente aprende, quando vem uma perspectiva nova, a gente consegue começar a construir novas abordagens, novas perspectivas, né? Então, quando você fala da monarquia, fala, cara, é verdade, a monarquia é o único sistema que tem compromisso de longo prazo. Né? Então, como é que você equilibra o longo e o curto prazo ao mesmo tempo? Você não pode ter só um ou só o outro. Né? Por isso que eu falo que é monarquia constitucional parlamentarista. Você tem as medidas de controle, você tem a medida de democracia e você tem o accountability a longo prazo. Agora, uma coisa que eu vou até te intimar, como você é estudioso disso, é fazer uma comparação estatística dos capitalismos mais conscientes, porque eu gostaria de apostar com você. Eu não imagino que você teria coragem de apostar contra, mas que os países com mais capitalismo consciente do mundo vai calhar de ser, misteriosamente, os países com monarquia constitucional parlamentarista. Austrália, Nova Zelândia, Dinamarca, Suécia, Grã-Bretanha, Japão. Olha, essa é uma boa, na verdade é uma boa pesquisa, porque se você olhar esses países, eles têm empresas de mais longo tempo também. As empresas são quase que centenárias, em grande parte. Não tem empresa... grande parte da economia é movida por empresas centenárias. Mas uma coisa que eu falo com certeza, quando você consegue equilibrar esse longo e curto prazo, né, ter um equilíbrio com esses princípios de um capitalismo mais consciente, o que acontece? O resultado financeiro das empresas que aplicam isso é até 7 vezes maior que a média de mercado. Então, você fala, em período de 20 anos, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o S&P 500, gerou lá seus 400%, acho que 300, 280%. As empresas que praticam isso foram até 2.000% nesse período. Então, é uma diferença muito dramática. E o que é mais legal disso é que depois da crise, essas empresas saem fortalecidas. Porque você estava falando no começo, né? Essas empresas cuidam do ecossistema. Então, o funcionário, quando tem ideia, quando ele pode, ele dedica mais. O fornecedor, quando tem ideia, ele traz primeiro para você. O consumidor, quando pode, ele vai comprar primeiro para você. E, infelizmente, nesse período de 20 anos, a gente só tem uma crise. Uma crise para dizer, estatisticamente isso funciona. Agora a gente tem a segunda crise no nosso estudo e a gente já vê. A gente tem uma companhia aérea. A companhia aérea é um setor que se ferrou, né? Literalmente está pegando dinheiro, está assim, levando uma lavada. Tem uma companhia aérea no mundo que faz parte desse grupo nosso, de empresas conscientes. É a Southwest Airlines. Ela tem uma taxa de ocupação média de 40%.
A média dos Estados Unidos está em 15. Então você fala, se eles estão com 40, a média dos Estados Unidos é 15, eles estão puxando a média para cima. Tá certo? O Total, resto com das certeza. as outras companhias devem estar em 12, 13, e eles estão em 40. É quase Ou 3 seja, dá muito vezes pior. melhor do que Então o muito. resto está muito pior. Então, tá. Então eles não demitiram, eles não baixaram o salário, eles estão todos trabalhando junto pela mesma coisa. E o que o passageiro faz? Eu vou voar com quem cuida de mim. Por quê? Essa companhia aérea nunca pediu um centavo para mudar a passagem. Então você liga para ela, Uhum. pô, preciso mudar a passagem. Aqui no É mesmo? Brasil, outras. Você Não sabe, sabia né? dessa, não. Não, não sabia. Vou mudar a passagem. Pô, primeiro para falar comigo é R$ 300. Agora para mudar É. é a diferença de tarifa. Cara, a tarifa hoje é tarifa máxima. Então você sempre vai pagar mais. Às vezes você compra uma na internet mais barato do que abandona aquela. Não sei se você já viu, no Brasil você recebe a passagem por correio, por e-mail, e lá embaixo está escrito tarifa, tem taxa de no-show. Se você não aparece no seu voo, eles te cobram. Eu falei, o cara tá louco no show. É diferente de Não, hotel que você perdeu o faturamento. O avião você perdeu a passagem, acabou. Você não pode cobrar mais porque o cara não passou. Então, isso, assim, isso eu acho, isso é dado por ser assim, uma coisa que, na medida que a tecnologia foi melhorando, foi ficando cada vez mais barato, e por isso se abriram muitas novas empresas e muitas novas empresas alavancadas, né? Ou seja, investindo muito com a margem pequena, tendo que diminuir muito o custo das coisas, e por isso cobrar, aí virou o fenômeno Ryanair, que eu acho que é uma das coisas mais agressivas e sei lá, isso realmente faz o capitalismo, sabe, as pessoas, faz até Marx, né, por ganhar uns pontinhos. exatamente. Esse tipo de Mas, coisa. mas você vê, a Southwest Airlines, ela começou com uma intenção de vamos fazer uma disrupção no mercado de transporte de passageiro. Passou lá uma companhia aérea que em 30 anos de história nunca teve um ano de prejuízo. Aí é duro, hein? Que companhia aérea não entrou em recuperação judicial, não teve prejuízo, não teve... Olha só que Esses caras... interessante. Eu acabei de ver que o Herb Kelleher, o cara que criou a Southwest Airlines, morreu só ano passado. Além de ter nascido no mesmo dia que eu. Então a gente, assim, a gente tem muitas coisas astrológicas alinhadas aí. Mas, ou seja, se ele morreu no ano passado, ele estava lá até o ano passado, e isso entra dentro da nossa teoria. Eu pedi para a produção vir aqui, né, qual era essas datas aqui, fez sentido, né? Bom, é bom a gente tá certo. Então, a presença dele ainda é muito recente. Então você percebe que esses caras estão passando por essa crise de uma forma muito melhor que o resto. E aí a gente fala, né? A empresa consciente, a empresa que tem propósito, ela é relevante no setor, no seu ambiente de negócio. Tem um monte de empresa aí que mudou a necessidade e o cara não sabe como atender a necessidade, ele se perdeu, fechou, acabou, não tem... E essa coisa que a gente está falando, né, de empreender, né, de trabalho, do cara que empreende, o cara que trabalha, o cara que fica sentado esperando trabalho, cada vez tem menos emprego. Trabalho tem de monte. E as pessoas têm que começar a perceber que ou eu começo a criar um trabalho para oferecer serviço, oferecer alguma coisa, porque não tem emprego. A hora que a gente voltar, não vai ter emprego. Vai ter trabalho de monte. Você vai ter que ser criativo, se juntar com alguém, associar, propor uma ideia, ir lá apresentar para uma empresa e começar a prestar serviço. E a gente viu isso na pandemia acontecendo, né? Tipo, foi um dos primeiros momentos, vamos dizer, da história que foram tão universais, tão onipresentes, né? Que a gente conseguiu ver de primeira mão muitas coisas sendo criadas em todas as áreas, né? Então, tipo, gente vendendo máscara, políticas sendo criadas no iFood e mensagens sendo... placas de trânsito, use máscara, né? Coisas sendo inovadas com muita rapidez, que antes demorava, sei lá, uma geração até para mudar de mentalidade. A gente viu em poucos meses uma mentalidade inteira ser transformada, né? Então a gente vê que isso é possível e depende só da motivação, né? Quando você põe uma arma na cabeça das pessoas, elas fazem direitinho, né? Que é o Covid. Aquele medo que o cara não fosse produzir se estivesse longe do chefe, se não estivesse ali embaixo do seu olho,
De repente, todo mundo começou a trabalhar de casa e todo mundo continuou produzindo. Daí você fala, o que aconteceu? Será que a gente... Aí vem até outra pergunta, será que a gente precisa de chefe? Será que a gente não está empregando adulto agora, que o cara sabe o que ele tem que fazer e ele vai fazer o que precisa? Né? Porque... Eu já mandei embora vários chefes meus porque não me deixou trabalhar de casa. Então... faz parte do jogo, né? A gente vai aprendendo. Eu brinco que eu mandei um monte de chefe embora também, porque eu trabalhei nos meus primeiros 10 anos, eu mudava de emprego quase todo ano. Falar, aqui não aprendo mais, vou embora, vamos para o próximo. Vamos fazer mais um, vamos aprender em outro lugar. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu mudava de projeto a cada 3 meses, 6 meses. Então, ficou a dinâmica que eu queria. E agora, como é que você está em termos de trabalho? Você está trabalhando para você mesmo? Como é que você está focado mais nessa coisa? Em 2014, eu vendi minha empresa, aí comecei uma outra empresa de mediação, resolução de conflito online, mediação e arbitragem online, né? Que legal. A gente criou uma spin-off de tratamento de processos judiciais para acelerar acordo. E, em paralelo, eu estava dando cursos de capitalismo consciente, de fundamentos do capitalismo consciente. E em 2018 eu fui para Israel, dei o curso lá e uma pessoa lá falou, cara, isso aqui tem que ser um negócio. E aí a gente transformou essa prática, esses cursos, em um negócio de consultoria. Hoje somos 650 consultores em 13 países, trabalhando para ajudar uma empresa a aplicar esses conceitos, né? E o curso, que era 2 dias de intensivo, virou 9 semanas, uma vez por semana, 2 horas, melhorou o aprendizado, melhorou os projetos, melhorou o relacionamento, melhorou tudo. Então, o que a gente descobriu? Em vez de fazer intensivo, a gente vai fazer extensivo. Vamos estender e uma vez por ano a gente vai se encontrar em algum lugar para fazer um encontro de celebração das turmas que se formaram, né? Para fortalecer o network, começar a trabalhar junto. Aquela coisa, trabalhar junto sozinho, né? Mas se eu preciso de ajuda... Criar uma comunidade. Isso! Então, a gente está trabalhando muito nessa ideia de, cara, comunidade, a força está na comunidade. Não adianta você criar uma empresa. A gente tem que começar a criar mais unidades independentes e juntar as partes de acordo com a necessidade do projeto, do trabalho. Essa é a grande diferença de como você tem que operar hoje, né? É a diferença Eu queria entrar um pouco no seu livro, né, para a gente poder... Que você foi coautor de um outro livro, esse livro, Jornada do Capitalismo Consciente, é só seu, é isso? Esse é só meu. Esse é o livro anterior, de Harvard, né? Foi publicado em Harvard, que é o Conscious Capitalism Field Guide. Só que esse livro, cara, tem 430 páginas. É pesado, é uma bíblia. Precisou de ajuda. Exatamente. E aí ficou caro, ficou complicado, fizemos um lançamento no Brasil, mas aí falou, sabe o que? Precisa de uma coisa mais prática, mais acessível. E aí foi a hora que deu, falei, cara, vou dar uma atualizada no primeiro livro, e a gente fez esse Jornada ao Capitalismo Consciente. Então, por enquanto, esse livro só está online. Para quê? Para realmente, cara, acessar todo mundo, o máximo de gente possível. A gente lançou ele há um mês atrás. A gente deu 880 downloads em 2 dias. Graças a Deus, que coisa boa. Isso deu um salto, foi lá para o topo da lista da Amazon. E aí, desde os últimos 30 dias, a gente tem ficado em primeiro. 30 dias em primeiro lugar, né? Por quê? Finalmente a gente produziu alguma coisa. Você fala em capitalismo consciente, ele tem que ser inclusivo. Então, como é que você faz ser inclusivo com um preço de 80, 90 reais? Você tem que baixar para 4,99. Né? E você não ganha dinheiro no livro, mas você ganha o quê? Você ganha espaço, você ganha share of mind, você ganha as pessoas começar a pensar, a trabalhar com essa ideia. Chega mais longe. E ligado ao livro tem não lembro o nome exatamente agora, esse grupo de ativismo, qual é o nome mesmo que vocês têm no mundo inteiro? E qual é a ligação do livro com isso? Então, no mundo inteiro, esse grupo chama Conscious Business Journey, né? Porque a intenção, quando você fala, não tem linha de chegada. Que nem eu estava falando, você aprende um pouco mais, você fala, pô, posso fazer isso também. Então, cada vez que você aprende, não é um destino ser uma empresa consciente. É um processo de transformação contínuo. Porque cada vez mais você percebe mais coisa que você talvez não esteja fazendo bem, que você pode fazer melhor, né?
Então, Entendi. a conexão com o ecossistema é que a gente treina as pessoas, certifica as pessoas para implementar essas práticas nas empresas. A gente treina consultor interno, empresa, e treina consultor independente. Né? Eu tenho muitos amigos e pessoas aqui que participam do meu Instagram, que, como por causa da natureza do meu trabalho, ou são empreendedores, amigos meus, ou são empresários, clientes, ou amigos, né? Ou pessoas aqui que conhecem essas pessoas. Mas essas pessoas, para esse tipo de pessoa, o que você recomenda para começar a se conscientizar mais, a entrar em contato com você, a entrar em contato com esse grupo? O que você daria de conselho? Para mim, o meu primeiro conselho, a sugestão é sempre assim, do mais barato para frente, né? O mais barato é um TED Talk. Tem um TED Talk lá de capitalismo consciente para escutar alguma coisa. E o TED Talk entra de sola, né? Eu sou capitalista e acredito no lucro. Uma empresa que não gera lucro é irresponsável social, porque se você, cara, não gerar lucro, você não paga imposto, você põe em risco salário, você põe em risco filantropia, você põe em risco investimento. Então você destrói o que você criou. Então você tem que gerar lucro. Como você gera o lucro e o que você faz com o lucro é o próximo passo, né? Então, tem um TED Talk lá, 15 minutos, rapidinho, você entende o que é. Gostou? Tem um outro livro que chama Ativador de Negócio Consciente. Isso aqui é de graça. Então, digital lá, dá para entrar no site cbactivator.cc e baixa lá e você começa a ter umas ideias. Ali ele faz algumas perguntas e dá alguma sugestão de ação. Fala, você quer aprofundar mais? R$ 4,99. Tem mais um livro aqui. Então, você vai evoluindo na questão de quanto você quer investir para quanto você quer aprender. Falar, me interessa? Continua investindo. Não interessa? Já parou, não precisa gastar dinheiro. Né? Entendi. Inclusive o link, só para avisar, o link está no meu stories agora, né? Mas para quem estiver ouvindo isso no podcast depois, inclusive é um bom momento para falar, quem estiver assistindo, quiser falar para os amigos, por favor, ajude o programa aí. Eu estou sempre fazendo o melhor que eu posso, eu não ganho nada com isso, é totalmente gratuito, como dizem algumas pessoas. E tá no Spotify, tá em qualquer lugar que você puder achar. Mas o nome do livro é Jornada ao Capitalismo Consciente, você consegue achar no amazon.com.br e provavelmente outras livrarias. E aí tem, aí na Amazon é o seguinte, eu tenho só 3 livros, a gente fez 3 mockups do livro, todo mundo que botar um depoimento, um testemunho lá na Amazon, na página do livro, vai concorrer a uma cópia impressa autografada. Só para deixar a provocação aí para o pessoal. Até o final de novembro. Postou lá, a gente vai pegar os nomes, fazer um sorteio e premiar alguém, né? Alguém vai... Por quê? Eu vou botar lá. Vou sair daqui e vou botar lá. Legal. O que a gente quer é que as pessoas comecem a ler. O primeiro passo, cara, se você não lê, se você não aprende, você não vai entender o potencial disso. Né? Você ganhar até 7 vezes mais que a média do mercado sem ter que vender a alma pro diabo, cara, que fórmula mágica é essa? É trabalhar de forma humanizada. Ter um propósito claro, trabalhar com o seu ecossistema, criar uma cultura forte, ser um líder que serve. Essa que é uma coisa, a gente sempre pergunta, né? A sua liderança serve o quê? Serve o seu bônus? Serve a sua conta corrente? Ou serve a sua equipe? Porque o chefe, o cara não faz nada. O cara tem que facilitar aqueles que trabalham. Se você não entender isso, os caras não vão trabalhar para você. Eles vão ficar esperando você dar ordem, né? Então, essa é uma grande mudança ou mudança não, ou retorno à essência do que é o empreendimento, o que é o empreendedorismo. Porque ninguém começa fazendo mal, né? E uma conscientização, né? Porque sempre foi na história, os mais bem-sucedidos sempre souberam disso, né? Então não é uma grande novidade, é uma conscientização de uma coisa que é quase uma sabedoria milenária, entendeu? Se você for ver, até tem aquele livro, caramba, qual que é o Homem Mais Rico da Babilônia? Você lembra desse livro? Esse livro é fantástico. É um livro que já está aí quase 100 anos como um dos maiores best-sellers do mundo.
E justo a mensagem do livro é como se tornar um melhor vendedor, é você se unir a todo o cosmos, né? E você ter uma conscientização de que tudo está interligado, etc. Então é isso, não é novidade, é realmente um ativismo que até convido todo mundo a se juntar a você, assim como eu vou me juntar a você, para realmente conscientizar as pessoas dessa sabedoria, né? A sabedoria de que liderança verdadeira é você entender que você não é só você é uma coisa maior. Até o Talmud traz isso, né? O livro de leis judaicas diz que a melhor pessoa é egoísta, só que o ego dela é muito maior do que ela própria. Inclui a família dela, a comunidade dela, a nação dela, o continente, o país, o planeta, entendeu? Então você tem que ser egoísta. Isso é tão legal, né? Porque esse é o ego, né? O ego falou, cara, esse é nosso planeta, é o único que a gente tem. Até onde vai o seu ego, né? O ego tem que alcançar tudo isso, porque é isso que você tem que tomar cuidado, né? Que é uma das razões que eu nunca entrei na onda do comunismo, né? Porque o comunismo tenta ir contra o ego, né? Então tenta dizer assim, já que a gente descobriu essa coisa de ego, vamos neutralizar isso. Mas aí o que acontece? Tira o accountability de todos. Aí nada acontece. Nada vai para frente. Que fala... Isso. Exatamente. Que é o Brasil. O Brasil foi assim, Vargas iniciou um conceito para tentar fingir que não era comunista, mas implementando certas regras totalitárias, etc., transformou o povo brasileiro em totalmente dependente, a sociedade brasileira dependente do governo. Então, os famosos mamar na teta do governo. E o que causa isso? Causa não é comigo. Aí os próprios políticos também falam não é comigo. E todo mundo tá falando que não é comigo e apontando para o governo. E quem é esse governo? Não é ninguém. É uma coisa, um fantasma. Que de pessoas que entram e saem. Ou seja, é um espaço, na verdade, de que você usufrui um pouquinho e vai embora. Aí depois é pago pro resto da vida como ex-presidente, né? Então, assim, a razão que eu nunca entrei nessa onda, quer dizer, eu já entrei quando eu tinha 17 anos. Né? Então, eu acho que é importante. O que é bacana é isso, todo mundo um dia passa por isso. Fala, não, tem que dividir, tem que dividir. A hora que você começa a botar o seu talento a favor de uma causa e trabalhar e fala, cara, por que eu vou dividir? Olha o esforço que eu estou pondo, né? Então, você começa a mudar. Mas o que a gente precisa prestar atenção e o que o capitalismo consciente traz é uma ideia de que é importante produzir bem, mas é importante distribuir bem. E distribuir bem é como é que você cuida do seu ecossistema, o tamanho do seu ego, até onde ele vai? Só do tamanho do seu bolso, do tamanho de você? Ou inclui sua família, os seus colaboradores, a sua cidade, a sua comunidade, o seu país? Essa é a coisa importante, né? Se você tem um ego limitado, aí começa a dar tudo errado, cara. Exatamente. Então, assim, acho que para terminar, que está acabando nosso horário, só dizer um pouquinho mais do que tem no seu livro, o que se encontra lá de conteúdo que, infelizmente, eu não tive tempo de ler, eu deveria ter te pedido uma cópia para poder ler. O que a gente trata no livro é um pouco da história do capitalismo, um pouco de... Cara, tem mais ou menos 30 movimentos que repensam o capitalismo. Então, pode ser que você fale, capitalismo consciente não é para mim, mas tem outros ali. Alguma coisa vai te servir para ajudar você a transformar a sua organização em uma organização que realmente pensa de uma forma sistêmica. Aí a gente entra nesses princípios, né? Propósito. Como é que você põe um propósito na organização? Como é que você desperta, recupera? Como é que você olha o interdependência? Como é que você olha o ecossistema como parte integrante do seu negócio? Aí como é que você cria uma cultura, né? Pô, só tem uma marca que eu conheço que o cara se tatua com a marca. O cliente, o fornecedor, o funcionário, até o prospect já tem uma tatuagem, só falta comprar o produto, né? Cara, como é que você consegue ser isso? Harley Davidson. A moto foi boa, foi ruim, cresceu, subiu, caiu, mas os caras são apaixonados. Como é que você consegue criar um negócio que as pessoas amam, né? Mas aí, como é que é a liderança? A liderança tem que servir. Os fundadores venderam a Harley, os caras derrubaram, o cara voltou lá e comprou a Harley de volta para recuperar. Então, isso é capitalismo consciente. Como é que você transforma, traz esses elementos para dentro da sua organização, para não só criar lucro financeiro, mas criar lucro social, lucro emocional,
lucro ambiental, lucro de tecnologia, lucro de excedente de riqueza em outras dimensões. Cara, aí não tem espaço. Por isso que aí essas empresas têm resultado de 7, 8 vezes maior do que a média de mercado. Sem aquele sacrifício, sem vender alma pro diabo, fazendo o que você ama, apaixonado pelo que você entrega. E dormindo em paz, né? Dormindo... E, pô, dormir em paz não tem preço, cara. Verdade. Então a gente voltou para a mesma coisa, né? Que no final das contas, o exemplo da Harley Davidson, da Kodak, que deu ruim, né? E de outras empresas similares, é que é accountability no final. Você precisa de um ser humano. Um ser humano porque o ser humano tem consciência, uma empresa não tem consciência. Né? Um board não tem consciência. O board é feito de pessoas que talvez tenham consciência, mas quanto maior o board, quanto menos consciência vai ter, porque o que vai ganhar mais vai ser a ganância, né? Então, assim, não abandonem suas empresas, né? Se mantenham lá com poder de veto, porque você que criou, então você tem responsabilidade por ela, no final das contas. As pessoas pensam que só porque elas criaram a empresa e ela cresceu e agora é multimilionária, significa que agora eles podem sair para a praia. Mas não, é tipo a mesma coisa que seu filho, né? Você criou seu filho, você vai dizer, não, o cara tem 18 anos, agora eu nunca mais vou falar com ele. Se você vir seu filho com 30 anos, fazendo besteira, jogando a vida no lixo, você não vai intervir? Exatamente, você chama atenção, você vai atrás, você cutuca. Você vai fazer o que você puder. Claro. É isso mesmo. Então, como que com uma empresa a gente pensa diferente, né? A gente pode abandonar e deixar os postos capitalistas, né? Os abutres dominarem, fazerem o que quiser. A gente tem essa responsabilidade, essa consciência, que é justo que é o nome do seu movimento, né? Capitalismo consciente. Então, como é que você adiciona consciência no capitalismo se você não tem ser humano por trás? Uma empresa não tem consciência. Só o ser humano tem consciência. A pessoa jurídica não tem, a pessoa física que traz a consciência. Essa é Aproveito para, de novo, fazer a propaganda da monarquia, que isso é outra razão que estados sem seres humanos por trás, né? Porque um estado, quando está totalmente profissionalizado, o cara fica 4 anos, 6 anos, 8 anos e vai embora. Não sai mais. Então, não, eu tô dizendo, por que muitos estados não funcionam? Porque tem um monte de gente entrando e saindo, mas então não tem mais ser humano. Acabou o ser humano. Eu gosto de comparar com elevador de condomínio. O que não tem, o que é de todo mundo não tem dono, não é isso? O cara não tem ninguém olhando, dá uma raspadinha. Então, exatamente. A gente tem que tirar essa filosofia de elevador de condomínio, cara. Então, qual o tamanho do seu ego? Do apartamento para dentro, não é isso? Claro. Não, o elevador faz parte, a garagem faz parte, a rua faz parte, o bairro faz parte. Tanto que se você olhar para condomínio que quase não tem proprietário de apartamento, é um lixo. Não importa, pode ser o melhor zelador, o melhor síndico do mundo. Pode ter o melhor síndico do mundo. Se não tem proprietário, meu amigo, não tem accountability. Porque tá todo mundo lá. É Airbnb, é boate. Tá ali. Pô, joga cigarro no elevador, entendeu? É duro, é isso mesmo. Prédio de condomínio, de inquilino. Então é isso, Tomás, muito obrigado por aceitar o convite. Foi uma conversa maravilhosa. Acho que a gente pode fazer isso de novo. Acho que tem mais pano para manga aí. Acho que a gente pode entrar em outros assuntos. Seria muito legal. Com certeza. Acho que assunto não falta. Dá para conversar bastante coisa, puxar. Cara, tem muita caso, história da tatuagem da Harley Davidson, né? Sua empresa consegue ser uma tatuagem? Cara, se não consegue, cara, você tá num negócio muito fraco. Exatamente. Então vamos deixar essa mensagem e obrigado a todos por assistir. Lembrando que tem no Spotify, daqui a pouco eu divulgo aí no Spotify o podcast. E comprem o livro Jornada do Capitalismo Consciente na Amazon.com.br. Tudo de bom a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite.